Olá, tudo bem? Eu sou Leandro Garcia e você está no Conversa Significativa. Conversa Significativa acontece toda última sexta-feira de cada mês, no final da tarde. É um momento para a gente se inspirar para o mês que está para acontecer. Todo mês a gente tem um convidado diferente, onde a gente tenta abordar aí diferentes perspectivas, fazer uma conversa que nos permita ter insights, né? Para a gente começar uma nova jornada com novas ideias aí, novas perspectivas. Esse mês eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu conheci em 2015, na primeira turma do Software Zen, para falar de um papo muito interessante. A gente vai falar aí que Business Agility, para acontecer, a gente precisa de talentos aí, de pessoas diferenciadas. É isso, Ari? Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? A gente vem para falar de um assunto aqui, né, de Business Agility. Vamos falar em português, né, Leandro? Agilidade, como é que traduz esse negócio, né? Agilidade nos negócios, agilidade estratégica. Eu prefiro até estratégica, sabia? Mas vamos para a linha, né? O que é agilidade de negócios, né? Agilidade nos negócios. Tem uma palavra aí bem importante que é negócio, né? E aí a Business Agility é bom a gente alinhar aqui que não tem a ver com métodos ágeis, né? Não necessariamente tem a ver com métodos ágeis, ou não necessariamente tem a ver com produto, ou não necessariamente tem a ver com pessoas, mas ao mesmo tempo tem a ver com tudo isso, mas com o propósito, né, da gente exponencializar resultados, exponencializar negócios, e que hoje em dia você não pode ser um profissional de agilidade, ou de TI, ou um profissional do século XXI, que você não tenha conhecimento de negócios e não trabalhe para acelerar, né, exponencializar negócios na empresa que você vive. Os negócios, eles vão muito além, né, dos produtos, né? Os produtos são só meios, né? Não adianta eu ter o produto certo, mas esse produto não dá resultado para a minha empresa, né? Então, deixa eu me apresentar um pouco, né? Meu nome é Ari Amaral, sou cearense, casado com a Ingrid, tenho aí 14 anos trabalhando com agilidade, sou professor na FIAP, no MBA de Business Agility, sou coach pontos fortes da Gallup e sou trainer também no softwarezen.me, além de Agile Expert na Adapt Ideas, tá? Então, tenho mestrado em ciência da computação focado em métodos ágeis, já trabalhei em um monte de empresa aí, né? E aí a gente trouxe, o grande Edu aí também entrando aí, né? Então, eu trouxe uma problemática aqui que as pessoas trazem, né? A gente vai falar de talentos na agilidade de negócio e como habilitar a agilidade de negócio de fato, porque as pessoas têm falado muito em agilidade, em frameworks, em métodos, em escala, e até Business Agility tem sido uma palavra meio da moda, né, que o pessoal tem utilizado para tudo, e ao mesmo tempo, quando uma palavra é utilizada para tudo, a gente fica com medo, porque ela acaba não dizendo nada, fica muito confuso, né? Então a gente gosta primeiro de alinhar aqui as expectativas para falar disso, né? Então, algumas perguntas que a galera sempre fazia, como eu habilito, né, a agilidade de negócio na organização? Como eu faço a minha organização trabalhar de forma sistêmica para acelerar resultados? Resumindo, eu gosto de colocar agilidade de negócio como isso, né? Mas para isso, a gente precisa que a própria organização trabalhe de forma sistêmica, aí você começa a perguntar, e como fazer com que essa organização trabalhe de forma sistêmica? Como engajar as pessoas num processo de mudança, né, porque a gente está mudando um paradigma de gestão e uma forma de trabalho. Aí eu vou colocar também, são perguntas que a gente vai procurar responder aqui, tá? Só estou colocando para guiar, como transformar talentos em pontos fortes, como combinar nossos talentos em si, para ter uma melhor assertividade nos resultados e exponencializar esse negócio, e como treinar, né, uma empresa numa nova forma de trabalho. Então, digamos que esse seria a problemática que a gente traz. E aí, a palavra que eu trago, bem simples, para falar de agilidade de negócio, ou agilidade estratégica, como o Leandro tem
colocou no começo, e por que, né, colocou estratégia, né, Leandra? Porque não dá para ter agilidade de negócios, né, se você não tiver conectado com a estratégia, perfeito? Se não tiver, né, não rola, não adianta ficar no romantismo, você vai ficar enxugando gelo. Em algum momento você pode até começar por baixo, mas em algum momento você tem que conectar com a estratégia, senão não é possível. A estratégia, a organização, o C-Level, é que vai alavancar, né, o sistema através das conexões sistêmicas, né? Eles têm o poder de mexer nas conexões e como as partes do sistema se relacionam, as áreas da empresa, as pessoas, eles que têm poder de mexer nas métricas e eles que podem direcionar o propósito, que são dois pontos fortíssimos aí de alavancagem sistêmica, certo, Leandro? E aí eu coloco isso, né, que agilidade de negócio, na verdade, é sobre a organização trabalhar de forma sistêmica. E aí, pessoal, tem que ter muito cuidado, porque assim, você pega um monte de livro e, né, tem o Business Agility da Solutions IQ, que é esse framework que a gente colocou aqui, ó, visão estratégica de objetivo, liderança efetiva, inovação de produto, agilidade de entrega e adaptabilidade. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que você está falando já da tua apresentação, né? Oi? Você não voltou a compartilhar a sua apresentação, então... Não, pensei que estava compartilhando aqui, não, né? volta lá, compartilha. Mas tá legal, acho que tá dando para entender o teu papo. Tem que validar a hipótese cedo, né? Senão não vai. É, Tô só com uma tela aqui, eu vacilei. não, mas vamos lá. Muito legal essa coisa que você trouxe aí de alavancar, né? Eu acho que eu acho que é bem essa ideia mesmo e tem que estar conectado com a estratégia, né? A Agora foi, né? agilidade de negócio, ela precisa da agilidade nos times, agilidade organizacional, mas ela tem que ir além, né? Isso É aí. isso aí. Agora foi, Leandro. Agora foi. Beleza, então tinha colocado aqui o título, né? Tinha um QR Code aqui pro meu LinkedIn também, mas já tinha me apresentado. E eu tinha colocado essa problemática, né? Então depois a gente passa uns slides aí para a galera, mas tá aí as perguntinhas que a gente fez, corrigindo a rota agora rápida. Agilidade é sobre adaptabilidade, né? Corrigir rapidamente a nossa rota, né, Leandro? Aprende fazendo de forma empírica. Então, aí eu tinha colocado justamente isso, né? Que agilidade, na verdade, é trabalhar de forma sistêmica. Eu tinha colocado aqui o framework da Solutions IQ, né? Se você quiser, vocês podem entrar lá no site da Solutions IQ, Solutions IQ Brasil, tem lá. E tem outros milhares de frameworks aí de Business Agility, do Business Agility Institute. Eu trouxe esses dois, do Klaus Leopold, que ele fala de Business Agility numa visão de flight level, dos níveis de voo, né? Mas só para entender que, na verdade, tudo isso é conexão sistêmica, né? Pegando o que o Leandro até colocou, é você conectar estratégia, coordenação e operação, onde, na verdade, isso não está conectado a papéis, mas são todas as pessoas que estão a nível de time, também têm visão de coordenação, de como as coisas se relacionam, também entendem da estratégia, também participam da estratégia, contribuem para a estratégia. E vice-versa, a camada de C-Level, também ele começa a olhar para os níveis de baixo e tudo isso conectado, de forma que todo mundo sabe onde uma coisa impacta na outra, onde uma área da organização influencia na outra. Aí, se a gente começar a pensar, a gente vê assim, nossa, mas espera aí, na minha empresa não é assim, a gente está ali na nossa caixinha, em departamentos, em áreas. Gente, eu acho que esse tem sido o grande desafio que eu tenho tido aí nesses últimos anos, né? Eu acho que, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, de ajudar as organizações a trabalhar de forma sistêmica. Por mais que a gente traga conceitos, treinamentos, frameworks de agilidade, né? Se as pessoas não entenderem, não praticarem, não se motivarem, esse negócio não vinga, né? Então, na verdade, Business Agility é sobre a organização responder rápido às mudanças. Para quê? Para acelerar resultado. Resultado de quem? De negócio. Né? A tua empresa precisa crescer. Aí eu vou conectar rapidamente aqui com um tema de talentos, né? Para a gente colocar aqui, ó. Todo mundo tem talento, tá? E o que é um talento, galera? Talento é um padrão de pensamento, sentimento, comportamento naturalmente recorrente que pode ser aplicado de maneira produtiva. Pode. Então, assim, ó, talento é algo que você faz naturalmente, sem pensar. Sabe? Aquele negócio que você só faz.
Aí a pessoa, pô, como que você fez isso? Aí você para pensar, poxa, não, eu só fiz. Então, isso é uma tendência natural que você tem de fazer alguma coisa. Isso não necessariamente é bom. Vou dizer assim, ó, eu tenho um talento de comunicação. Se eu tenho um talento de comunicação, vou tender a falar muito naturalmente. E aí, eu preciso, às vezes, ter uma consciência disso para não extrapolar. Porque se eu extrapolar, pode ter um efeito negativo. E aí eu transformei o meu talento em ponto fraco. Então, eu posso pecar pelo excesso, mas eu tendo consciência do que eu faço naturalmente bem, eu posso colocar em prática e transformar isso num resultado positivo, num ponto forte. Então, só para alinhar, talento é algo que você faz naturalmente bem, que você faz naturalmente, sem muito esforço, tá? E ponto forte é quando você coloca o teu talento em ação e transforma isso num resultado. Resultado para quem? Para você, para a sua vida, para quem está do seu lado, para a organização que você está inserido, tá? Então, assim, são exemplos aí, ó. Pessoas que são capazes de influenciar os outros, padrões em dados, a pessoa pensa sempre de maneira ordenada, possivelmente ele tem um talento de ser analítico, e por aí vai, tá? Então, quando você tem um talento, que é essa tua maneira natural de pensar, de agir, de se comportar, e você inverte no teu talento, ou seja, você gasta tempo praticando e fazendo mais daquilo que você faz naturalmente bem, você tende a transformar isso em resultado, em ser mais assertivo. Isso quem fala é a Gallup, então ela coloca que o teu maior potencial de desenvolvimento, de geração de resultado, não está em você focar em aprender coisas que você não sabe ou nas suas fraquezas, mas sim em você ter consciência do que você faz bem e utilizar aquilo de forma consciente. Aí, se eu não tenho um talento, todo mundo tem talento, só que em maiores e menores proporções. Aquela que coloca que se você tem um talento que você precisa de muito, muito, muito esforço, cara, não vale a pena você pegar aquele trabalho, aquela responsabilidade ou gastar energia naquilo. É melhor você combinar talentos, você trazer pessoas que gostam de fazer aquilo para fazer junto a você. E aí entrando no nível de delegação. E aí, a chave para o sucesso é basicamente você entender como aplicar os seus maiores talentos na tua vida. E não é tão trivial. Existem dados aí, que essas pessoas que fazem isso são 3 vezes mais propensas a relatar uma melhor qualidade de vida e são 6 vezes mais propensas a estar engajado no seu trabalho. Aí você pensa assim, caralho, desculpa a palavra, saiu. Então, assim, caramba, se a gente coloca, né, cria uma condição no ambiente através de gestão que faz com que as pessoas façam mais do que elas façam melhor e combine isso de forma alinhada a um propósito, você vai ter uma chance maior de engajar as pessoas e de fazer com que teu resultado seja mais eficaz, que você faça a coisa certa. Justamente por você não estar empurrando, mas pelas pessoas terem consciência do seu trabalho e ali eles se auto-organizarem para se combinar e resolver problemas. E aí você tende a exponencializar os teus resultados. Então, eu estou começando a conectar aqui com agilidade de negócios, né? Então, as pessoas que trabalham na zona de ponto forte, isso aqui são pesquisas, tá? Com a base de dados de mais de 3 milhões de pessoas, elas gostam mais de ir ao trabalho, elas têm mais interações positivas do que negativas, elas tratam melhor os clientes, elas estão felizes onde elas trabalham, elas fazem mais coisas de forma mais assertiva diariamente, e elas têm mais momentos inovadores e criativos. E aí se coloca que nesse lance de você focar nisso, né, se você cultivar o cultivo das forças, o cultivo de você fazer o que você faz de melhor, ele aumenta o engajamento, normalmente, de 9% de um time para 73%, ao invés de você só focar em corrigir fraquezas, tá? Então, a gente coloca assim, ó, Business Agility vai ser feita de talentos, né? E aí eu coloquei essas engrenagenzinhas aí para conectar essas pontas aqui. Então, como é que eu faço? Eu preciso, todo mundo tem talento, e quando a gente contrata as pessoas certas, as pessoas têm o seu conjunto de talentos. Então, é muito de fazer o encaixe problema-solução. A gente precisa
entender o contexto da empresa, a cultura da empresa, as dores que se tem lá, o que precisa resolver. Antes de se trazer as pessoas, a gente tem que pensar, né, qual é o conjunto, né, de competências, de talentos que eu preciso para poder exponencializar meus resultados. E eu preciso de apoio de uma alta gestão. Então, eu preciso fazer gestão dos talentos dos meus times, gestão dos talentos da minha empresa, gestão dos talentos no nível de C-level, e aí que entra, às vezes, até um trabalho enterprise, de você ser somente um facilitador, de fazer a alta gestão, reconhecer, né, quais são as suas maiores competências e da sua empresa, e tentar criar mecanismos para a gente fazer mais daquilo que é o nosso DNA, que é o DNA também da empresa. Não adianta tentar focar em coisas, né, que não é tua vaca leiteira ali naquele momento. Você precisa focar naquilo que te traz resultado. Então, para ter uma gestão, para ter talentos transformados em pontos fortes, você precisa ter consciência desses talentos, você precisa experimentar, né, experimentar, aprender, entender, ter consciência, né, adquirir novas competências, combinar competências. Para quê? Para buscar resultado e transformar o talento em ponto forte. Porém, o que faz essa engrenagem girar, da exponencialização dos teus talentos, é à medida que você vai tendo experiências e vai tendo uma boa gestão dos teus talentos e dos talentos da empresa, tá? E dos talentos da organização e dos talentos do teu time. O que a gente fala a nível individual, você pode pensar a nível de time e você pode pensar, subindo o nível lá no Flight Level, também a nível de organização. Só que começa a aumentar a complexidade. Como é que você fez isso, Ari, para começar a ter melhores resultados? Primeiro, eu tento ser eu a mudança que eu quero ver no meu ecossistema. Então, eu começo a mudar a minha relação com as pessoas que estão à minha volta, com a organização, sem julgamento, tentando fazer mais daquilo que eu faço de melhor e conectando as melhores pessoas e delegando e reconhecendo os talentos de cada pessoa. Quando eles começam a ver isso, mais pessoas começam a buscar isso, a gente começa a fazer isso a nível de time. E a gente também, eu já trabalhei fazendo esse trabalho a nível de alta gestão, quando eles têm consciência de entender melhor o sistema, tá? Eu gosto muito da fórmula lá do Pazianello, da fórmula dos negócios incríveis para conectar com isso, onde ele coloca que, na verdade, a gente tem cultura, né, que a gente se engaja pelas experiências de uma cultura colaborativa baseada em experimentação e aprendizado. Para quê? Para encantar os nossos clientes, mas principalmente para quê? Para acelerar negócio, para ter crescimento exponencial. Então, você precisa de pessoas que fazem parte dessa cultura, você precisa entender como as pessoas se relacionam, por que elas agem daquele jeito, não bater, não mudar, entender o sistema para ir mexendo dentro do sistema. Aí você vai criar mecanismos de apoio, que são processos e tecnologias, para produzir esse crescimento. Porém, não adianta só você colocar o processo, só colocar a tecnologia, se essas pessoas não tiverem engajadas a tomar as melhores decisões, para escolher os melhores processos, as melhores tecnologias, na hora certa, no momento certo. Você precisa criar uma engrenagem que motive essas pessoas, que façam elas ter propósito, que engaje essas pessoas. Eu já vi muito sistema funcionando muito bem numa linha de framework, principalmente com fluxo, com Kanban, mas que depois as pessoas, isso não se sustentou, as pessoas não entraram, foram perdendo a motivação. Como criar uma alavanca, né, que façam as pessoas sempre evoluírem, buscar a melhoria contínua e transformar isso em resultados dentro da organização? Essa é a grande pergunta que a gente coloca, né? E aí eu vou referenciar aí o nosso guru aqui, o Alisson Vale, né, Leandro? Que foi onde a gente até se conheceu aí no Software Zen, que um grande ponto, gente, é a gente sempre assumir que toda organização, tudo que se pede, todas as dores, todos os números que tem lá, tanto de
de valor, de proposta de valor. Eu quero aumentar a minha carteira de produtos em 1 milhão. Ou eu quero reduzir o meu lead time em tanto. Que tudo isso são hipóteses. Todas as tuas histórias de usuários são hipóteses, todos os teus requisitos são hipóteses. Tudo é desejo que você tem dentro de um sistema. A gente assumir que isso não são verdades, mas que a gente precisa nem descartar e nem assumir como uma verdade absoluta, mas tentar pegar essas hipóteses e tentar validá-las rapidamente dentro de um contexto, buscando um resultado e mensurando se você está indo na direção certa, é o que faz sentido para o nosso mundo de hoje. E aí a gente entra num paradigma aí que as organizações elas ainda partem do pressuposto que já sabem a coisa certa a se fazer. E aí a gente desperdiça muito errando em relação a isso. Então, até em relação a nós, nesse lance de talentos, a gente tem que estar num processo de descoberta e evolução e melhoria contínua. Porque eu posso achar que eu sou um cara bom em alguma coisa e por conta disso também não buscar mais margem para melhorar. Então, estou desperdiçando. Então, eu preciso ter essa consciência até de entender em que momentos nós trabalhamos para exponencializar o resultado. Quais foram os melhores resultados que a gente teve? Quais foram as condições que a gente teve? Quando eu parei para analisar vários contextos desse, eu acabei vendo quais foram os talentos ali, os pontos fortes, as coisas que encaixaram, que fizeram trazer aquele resultado. E aí, eu sabendo disso, a minha ideia é trazer isso do passado e tentar criar condições sistêmicas ou a nível de gestão para engajar as pessoas para que a gente repita aqueles comportamentos ou evolua aqueles comportamentos para ter ainda melhores resultados, tá? E aí, um dos pontos mais fortes que eu tenho trabalhado é essa questão de fazer parcerias poderosas. Sempre que eu entro numa organização, eu procuro olhar quem são as melhores pessoas em coisas que eu não sou bom de jeito nenhum, para poder ter essas pessoas para me ajudar. Desconfiem, gente, daquele cara que diz assim, ó, eu fiz a transformação organizacional na empresa, eu mudei tal coisa. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos apenas agentes de conexão sistêmica. Eu gosto desse termo. Somos pessoas que ajudam a ligar pessoas, né, para que elas tenham uma melhor colaboração, um melhor conjunto ali de competências para resolver um problema. E você vai experimentando, vai trocando. Então, você precisa identificar os talentos, identificar as pessoas, você precisa valorizar as pessoas e você precisa direcionar as ações, né, de forma para que se tenha a maior possibilidade de ter assertividade. Você vai buscando a eficácia, mas você cria hipóteses mais fortes para que você consiga fazer a coisa certa, tá? Então, a gente precisa deixar visíveis nossos talentos e das pessoas que trabalham no nosso time e as competências e perguntar o que é que elas gostam de fazer, aonde elas se sentem fazendo melhor. A gente se auto-organiza para combinar isso e não empurra, diz, ó, você faz isso. Cara, você empurrar trabalho, você empurrar a forma de trabalho, não engaja. As pessoas fazem durante um tempo. Eu já vi muita transformação organizacional começar bem e depois voltar tudo que era antes, ou até piorar, justamente porque ela foi feita de forma empurrada, sem as pessoas entenderem o que é que elas estavam fazendo, né? Então, tem a frase famosa lá, né? Quanto mais você empurra, mais o sistema empurra de volta, né? E isso aí é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Tá? Toda ação corresponde a uma reação do mesmo modo, mesma intensidade, sentidos opostos. O professor de física, viu, né? Mas, assim, aí eu gosto, eu busquei como hipótese, assim, usar a fórmula da eficácia como base. Olha só que legal. De criar hipóteses de parcerias produtivas e combiná-la e colocar em ação e usar meios como a agilidade, eu estou colocando a agilidade aqui como um meio, né, para reduzir o tempo de validação dessas hipóteses. E assim, galera, eu me desapaixonei aí por Scrum, Kanban, podem ficar aí na guerra de métodos de vocês, eu acho que a gente vai,
eu e o contexto que eu estou inserido e procuro passar isso para as pessoas, é que a gente também não assumir que existe nem bom nem ruim, mas que a gente precisa analisar frameworks e ferramentas dependendo do contexto e experimentando, né, e mensurando se a gente está indo na direção certa. Tem uns ali que tem alguns frameworks que ou métodos que fazem mais sentido dentro de contexto, tem outro que não deu em outro. Eu passei a me desapaixonar pela solução e me apaixonar por entender e resolver problemas. Ari, deixa eu refrasear essa sua fala, não que estudá-los não seja importante e interessante, né? O problema está na paixão, né? O problema está em acreditar que eles são o fim e focar em fazê-los acontecer a qualquer custo, em vez de focar naquilo que a gente precisa, que é resolver as dores aí que vão fazer com que o nosso negócio cresça, né? Exatamente. E aí, eu gosto muito de... Assim, eu comecei aprendendo como todo mundo, né? Você vai aprendendo um framework ali, de escala, Kanban, Safe, e aí você vai alimentando ali o teu ciclo de utilidades. Né? E você vai usando para criar né, prática, né? Para ir fazendo melhor. Mas depois você começa a ver que o grande diferencial são as escolhas que você faz. Né? Quando você tem um bom repertório, você consegue fazer melhores escolhas ali para resolver problemas. Mas eu já vi gente também com muito repertório, Leandro, que não fazia nada. E eu já vi gente com repertório de duas técnicas ali, ou 2 métodos ali, que conseguia resolver as coisas. Então, tendo essa consciência também, eu comecei a ver assim, quando eu me deparo com uma dor, com um problema, que eu não tenho um repertório para resolver ou eu não conheço, aí eu pesquiso algo que possa me ajudar a entender ou resolver aquilo. Aí eu busco aquele conhecimento já focado em resolver um problema, e não simplesmente só de aprender por aprender. Então, tem muita gente procurando aprender por aprender. Sabe? Sem conectar a resolver um problema. Isso você não vai exponencializar negócio, isso você não vai fazer agilidade de negócio. Porque o teu propósito não é um propósito de resultado. O teu propósito, às vezes, é muito ali de operacional, de fazer bem, de dizer que faz bem feito aquilo, de ser eficiente. Mas isso não te garante, né, que você vai ser eficaz. Então, a gente tem que olhar que as diferenças dentro de uma organização, na verdade, elas são uma vantagem, e a gente precisa combinar, né, esses talentos para multiplicar resultados. A gente precisa aprender a combinar isso, tá? As melhores parcerias acontecem quando você une força com alguém cujos pontos fortes complementam os seus e focam num único objetivo. Você realiza em conjunto coisas que não conseguia fazer sozinho. Isso é o conceito de time, cara. Isso é o próprio conceito de time. Isso deveria ser um conceito de empresa. Né? Todas as áreas da empresa trabalhando colaborativamente com um único propósito, fazendo cada um que faz de melhor, vendo o impacto que um traz no outro para resolver problema. Então, é a implementação do pensamento sistêmico na prática. Né? Eu vi que o Leandro já fez várias referências também aí à fórmula do Kurt Liu, né, que ele coloca que o comportamento de uma organização ou de uma pessoa ele é função da personalidade dos indivíduos que estão lá dentro e do ambiente. Então, você tentar mudar as pessoas não funciona. As pessoas podem sim se mudar, vai exigir esforço, mas você criar um ambiente onde deixe visível quem é quem, e com quem você pode contar, e como você pode combinar, né, aquelas competências e aqueles talentos, é que vão exponencializar o resultado. E onde é que a gente mexe aí? Gestão. A gestão, ela mexe no ambiente e ela vai influenciar fortemente o comportamento. Há pesquisas que dizem que 80% de um comportamento organizacional, ou mais, ele é influenciado pelo ambiente, né? Pelo sistema, pelo comportamento sistêmico, e não pela personalidade individual de cada pessoa. A não ser que essa pessoa esteja no topo da hierarquia, e aí ela tem um alto poder de influência sobre o sistema. Tá? Então, a ideia é que é isso, a sabedoria, ela vai nos levar aos pontos fortes. A tua sabedoria é a tua capacidade de tomar decisões acertadas, né?
ela está associada a fazer a coisa certa. E o talento é o teu padrão de sentimento, né, que pode ser aplicado de maneira produtiva, como a gente falou. Só que, quanto maior a intensidade do teu talento que você reconhece, ou do teu time, maior oportunidade para você tomar melhores decisões e ser eficaz você tem. Então, eu fiz até uma analogia, assim, tá? Que é tipo que a eficiência, ela tá para o talento, assim como a eficácia tá para o ponto forte. Tipo, eu uso a eficiência para chegar na eficácia, certo? Então, eu vou usar o meu talento, eu tendo consciência ali dos meus melhores talentos, da minha forma de trabalho, eu vou conseguir chegar lá nos pontos fortes aí da pirâmide de erros. O Ari, só explicar esse ponto aí, que eu vi umas pessoas fazendo uma cara assim de como assim? Da eficiência a gente chegar na eficácia, né? A ideia do aprender rápido, né? Se eu sou eficiente ali, isso me permite aprender mais rápido, né? Exatamente. Mas aí eu tenho que sair do olhar da eficiência do entregar rápido, né? Para o olhar da eficiência ali com aprender rápido. Então eu vou rodar alguma coisa, vou ter um aprendizado com aquilo, e esse aprendizado vai me levar para o ponto B, ou C, ou D, né? Eu vou pivotando, eu vou sondando novas ideias a partir desse aprendizado, né? Perfeito, Leandro. Até porque as pessoas gostam muito de dicotomias, né? Dizer assim, ou é eficiente ou é eficaz, né? E não é isso. Na verdade, eficiência e eficácia, elas trabalham juntos e são extremamente importantes. E é difícil, é como um sistema mesmo, né? Se você tirar uma da outra, elas não têm função dentro do sistema. Você mata a função. Eu não tenho por que ser eficiente se não for eficaz. Eu não consigo ser eficaz sem ter eficiência para me apoiar. Então, na verdade, é muito mais como isso se combina, né, para se atingir o resultado, do que ser um ou outro. Né? E só para contextualizar, né, explicar melhor também, a eficiência é fazer do jeito certo, né, seguir processos, regras, fazer mais rápido, melhor dentro de uma escolha já feita, e eficácia é ser assertivo, né, gerar resultado, trazer valor. Né? Então, essas coisas, quando você olha métricas, até métricas de eficiência, de eficácia, você cruza, você tem uma visão melhor para a tomada de decisões. Quando você olha isolado, você fica meio míope. Por isso a importância de você saber cruzar, né, métricas, tanto de eficiência com eficácia, como de eficácia com várias métricas de eficiência, com eficácia. Eu já montei boards cruzando várias métricas ali para me possibilitar enxergar melhor, porque senão você fica olhando em direções isoladas e não consegue ter a visão do todo. Né? Então, quando a gente traz também as pessoas certas, que são melhores em fazer aquilo, e que o sistema e as outras pessoas as reconhecem, a gente tem mais chance de alavancar essa engrenagem, né, de resultados. Aqui eu tinha botado um modelo ADKAR de gestão de mudança, mas porque eu gosto de trazer numa linha dele de que uma coisa é muito importante, você ter consciência dos teus talentos, você ter desejo de colocá-los em prática, você buscar os conhecimentos que potencializam esses talentos, você praticar esses talentos, e você, às vezes, criar mecanismos de reforço para fazer mais e mais melhor. E aí eu estou falando individual, mas você, como gestão, você pode... Eu trabalho criando um modelo de gestão para que o meu time faça isso. Eu posso olhar o meu time como um organismo, eu posso olhar a minha área como um organismo, eu posso olhar a minha empresa como um organismo, como se fosse uma pessoa só, né, um indivíduo só, com todas essas características também. Onde a organização ela tem que ter consciência do que ela faz de melhor, aonde estão as competências, ela tem que ter desejo de realizar, como criar mecanismos para motivar, eu tenho que turbinar com o conhecimento certo, eu tenho que colocar as práticas certas ali dentro e experimentar para trazer os resultados, e eu preciso estar engajando, né, repetindo, para que as pessoas vão no caminho. Né? E aí o que a gente busca é muito isso, né, de ter um sistema em estado de fluxo, né, de ter um sistema em flow, um sistema que não pare, um sistema
que você tem pico, você precisa de desafios, né? Mas você precisa também de entrega, né? Você precisa equilibrar desafio com a tua habilidade de resolver. Então, isso gera uma produtividade, isso gera menos estresse, isso gera um sistema com ritmo sustentável de trabalho, que é um outro ponto que a gente tem quando a gente peca no lance da agilidade a nível de rapidez ou de entrega de valor a qualquer custo. Eu já vi sistemas que estão se estressando, colapsando, pessoas entrando em burnout, justamente por um excesso de preciosismo de buscar fazer a coisa certa a qualquer custo. E se você não estabelece um ritmo sustentável de trabalho, isso não se sustenta. Então, por isso que eu coloco que, para se ter uma agilidade de negócio, você precisa ter uma boa gestão de talentos, tanto a nível de não destruir as pessoas com excesso de trabalho, fazendo com que elas se estressem, né, e nem dando pouco desafio, mas buscando um equilíbrio sistêmico para que as pessoas também tenham vida, tenham qualidade, se mantenham na organização e continuem entregando. Né? Então, fica aí a dica do livro do Flow, que é bem bacana aí também, referência lá do Software Zen. E é isso, né? Eu queria colocar que a Business Agility ela é feita por empresas que, na busca por valor, elas têm capacidade de aprender, desaprender e reaprender, mas nós precisamos ter visibilidade, né, de que todos nós somos diferentes, temos talentos e intensidades diferentes, e se a gente respeitar as diferenças das pessoas, a gente tem mais chance, né, de criar uma organização saudável que acelere negócio. Legal. Não muda para o último, não. Volta. Deixa aí, depois a gente vai para o último lá mais para frente. Muito bom. Se vocês tiverem perguntas aí para o Ari, fiquem à vontade aí, levantar a mão, abrir o microfone, falhou. Para falar, ou se tiver com algum problema aí, o ambiente onde você está, não dá para abrir o microfone, escreve no chat aí que a gente lê a pergunta para o Ari. Ari, você sabe que no começo aí, para quem está vendo gravado, vai perder essa parte, mas eles estavam brincando, né? Porque eu entrei pelo celular e pelo computador, o pessoal brincou comigo, se dois Leandro fica no complexo, né? Eu gosto de falar do Kinevin, eu gosto muito do Kinevin, e aí eu falei assim, olha, se tiver um Leandro, tá no complexo, se tiver um Ari e um Leandro, vai para o complicado, se não tiver nenhum dos dois, vai para o caos, né? E eu estava brincando justamente por isso, eu acho que a tua palestra explica essa brincadeira, eu acho. Porque eu acho que a hora que tem os dois, e eu estava brincando falando de nós dois, com certeza outras pessoas que estão aqui, mas eu acho que é essa coisa da conversa, da comunicação, né? É essa coisa de unir talentos ali. A minha brincadeira foi um pouco nesse sentido, assim, unir talentos ali para a gente poder chegar em outro lugar, né? Eu acho que a sua palestra traz um pouco disso. Como é que a gente tira a sinergia desses talentos, muito mais do que ficar batendo em métodos e frameworks ali e ficar reclamando que o mindset é que está errado e não entender o contexto que você está, né? Eu acho que resume, Ari. É isso aí, Leandro, né? É muito disso, né? Que a gente precisa. Você sozinho, você não resolve problemas. E se a gente se colocar que cada um só olhando para si, é ruído de comunicação, as coisas não acontecem, é estresse, né? Então, quando você diz que nós dois juntos estamos no complicado, é porque a gente exponencializou nossas especialidades ali, né? A gente consegue ser mais assertivo para resolver um problema do que cada um sozinho, né? E sem ninguém, se deixar a organização ir embora, né? Ninguém para facilitar, para ajudar, né? Vai no modo Zeca Pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ninguém sabe para onde vai. Você vai tender aí a um sistema que pode chegar ao caos, né? E aí o caos é a organização mesmo morrer, né? Legal. Eu acho que eu vou falar certo aqui. Se eu falar errado, me corrija aí, por favor. Iago, é isso? Iago Cavalcante? Espero ter falado certo o seu nome. Maravilha. O Iago está perguntando aqui, Ari, qual é a diferença entre Business Intelligence e Business Agility? Perguntinha que a gente não estudou, né? Né?
Business Intelligence, né? Para mim, eu estudava na linha de inteligência de negócios, que é quando a gente estuda BI, né? Tá falando de previsão, tá falando de futuro, Marketing, né? data driven, né? Você aprende sobre dados, sobre plataformas para organizar os dados da organização de forma automatizada, que te possibilite saídas para que você tome melhores decisões, né? Então, isso Eu acho que isso conecta com Business Agility, né? Conecta, né? Porque se você olhar o famoso BI, né? Que todo mundo fala, né? E aí eu diria assim, né? Que você utiliza o BI, ele é um meio, né? É um meio para você chegar no Business Agility. É um meio para você potencializar a agilidade de negócio. E aí é excelente ponto, viu, Iago? Porque assim, nunca ninguém tinha trazido assim essa referência, né, dos dois termos, mas faz total sentido, né? Porque quando a gente tem a nossa base de dados organizada, quando a gente consegue ser data-driven, entender que a gente tem visibilidade do sistema, da organização, dos problemas, dos resultados, a gente consegue olhar para aquilo para tomar melhores decisões para poder acelerar negócio. Né? Eu acho que o Business Intelligence vai te ajudar a ter insights, né? E o Business Agility eu acho que vai te ajudar a entregar esses insights que você teve com o Business Intelligence ali. Olha aí que legal, Leandro, que pensei agora de novo, né? Então, será que o Business Intelligence está para eficiência, como o Business Agility está para eficácia, né? Também, assim, né? E ó, tem aqui outra pergunta aqui. Dinâmicas, Ari. Qual é a dinâmica mais indicada para começar com Business Agility? E aí, aqui está Gizio. Eu não sei o E ali, e eu não sei se eu Evans. Perdão? Evans. Legal. Sobre dinâmicas, né? E aí tem esse lugar, né, Ari? As pessoas buscam o palpável, né? Como é que a gente torna isso palpável assim? Eu vou até devolver para você, viu, Leandro? Sabe uma coisa que eu tenho utilizado bastante para começar com a agilidade de negócio na empresa, que tem me ajudado? Sense Making. Né? Agora eu estou todo orgulhoso, porque fui eu que provoquei isso, né? Né? Dois pontos, né? Assim, a nível de entendimento de primeiro você ter dinâmicas, né? E aí você pode utilizar design thinking e tal, mas para entender o contexto da organização, para entender as relações sistêmicas, para entender problemas. Então, primeiro ponto, você precisa entender o contexto no qual você está inserido. Isso é um ponto. Então, aí eu tenho utilizado bem o sense making, né? Eu e o Leandro pode falar até melhor que eu, que é mais especialista no assunto, mas assim que os dados eles precedem a categorização. Então, quando a gente deixa as pessoas livres, né, sem serem influenciadas, para dizer como elas enxergam aquele contexto e depois elas compartilham, dali começam a nascer hipóteses bem fortes que tem uma boa possibilidade de ser assertiva ali para resolver problema. Esse é uma camada. A outra é você olhar para as pessoas, né? Então, eu gosto também de criar um mapeamento da gente entender quem é quem dentro daquele ecossistema de trabalho ali. De deixar claro, através de um mapeamento de competências, de deixar claro, através de um mapeamento de talentos, e aí existem alguns testes mesmo, eu usei bastante o teste da Gallup, que eu acho bem efetivo, tá? Sobre o assunto. Eu procuro criar mapas mentais para que as pessoas, personal maps, mas não aqueles, eu sou bonitinho, não sei o quê, gosto disso, não. Eu gosto de ter perguntas relevantes ali, tá? Alguns pontos que a gente coloca lá, tipo até assim, eu tenho uma ferramenta chamada O Melhor de Nós, que é tipo assim, você tem o melhor do Ari quando? Cara, isso é uma ferramenta de reflexão pessoal e para as pessoas entenderem. Aí eu coloco outro ponto, você tem o pior do Ari quando? O Ari, eu preciso de você para ter o melhor de mim
Para eu ter o melhor de mim, eu preciso que você, ou sistema, ou organização, me dê essas condições. E um outro ponto é, conte comigo para. Então, só com essas 4 perguntas, assim, essas 4 reflexões, você sabendo quando você pode contar comigo, quando você tem um pior de mim, e quando eu não conte comigo para determinadas coisas que eu não gosto de fazer, você sabendo, né, quando que você tem o melhor de mim, o que eu gosto de fazer, e você tendo o seu também, as pessoas se olhando e dizendo assim, tudo bem sermos diferentes, mas aí você começa a treinar um pouco também de empatia e começar um jogo de auto-organização sistêmica ali, para dizer, ó, cara, aqui o Ari se sente melhor fazendo, deixa ele ir. Ah, eu sinto também, eu vou junto com ele. Entendeu? Então, de deixar o sistema claro para que as pessoas tomem as decisões, não que elas sejam impostas. Os problemas estão lá, as competências, as relações, e as pessoas se auto-organizam para resolver. Isso é simples? Não é. Por isso, eu tenho agido como um facilitador, por isso que eu disse que o nosso trabalho, né, Leandro, é meio de um facilitador sistêmico ali. Né? É o cara que vai criar condições ali para que as coisas aconteçam. Mas, gente, não tem muita fórmula pronta, tá? Não tem mágica, tem você experimentar. Você pode até pegar algumas ferramentas para experimentar dentro daquele contexto, mas eu falo para vocês que hoje 90% das ferramentas que eu uso, assim, vamos supor, se eu pego 10 ferramentas para usar durante um trabalho de um ano, 90% eu mudo. Eu mudo o contexto, eu adapto, eu tiro uma coisa, coloco outra, porque eu uso só como um caminho inicial. Tá? Então, quando a gente trabalha com análise de tomada de decisão, com assertividade, por buscar fazer a organização, aprender, né, a gerar melhores resultados, isso é dinâmico. Lá na fórmula da eficácia, é meio assim, ó, você está toda hora buscando a eficácia, certo? Só que você tem que assumir que ela nunca chega, cara. Assim, ela pode chegar agora, só que você tem que assumir que daqui 2 meses pode ser que aquilo que resolva o teu problema pode não resolver mais. Você tem que olhar para aquilo e retroalimentar o sistema. E qual é o grande problema? Que a gente foi educado a descobrir um padrão, né, Leandro? E seguir aquele padrão. E ficar numa zona de conforto. Eu gosto de trazer isso que você está falando agora, até na seguinte perspectiva, né? No século passado, eu acredito que um modelo de negócio durava 60 anos ali. Então, ele tinha ali 30 anos para crescer, 30 anos ali em declínio. Então, você vê relatos ali de pessoas que entravam ali como guardinha, office boy numa empresa e viravam presidente, né? O cara ficava 40 anos ali, 30 anos, 35 anos ali dentro daquela jornada, dentro daquele modelo de negócio. E ali você tinha muito dessa estabilidade que você está falando, né, Ari? E aí eu acho que vem, as pessoas que nos educaram, elas tinham muito essa percepção. Eu acho que o modelo de negócio hoje vive 20 anos. E aí, estou generalizando, toda generalização é burra, mas eu acho que vive em torno de 20 anos. Então, são 10 anos crescendo, 10 anos caindo. Então, a cada 5 anos, se você pensar, né, você tem que estar já, né, vai ter 2 curvas ali, você tem que estar buscando um outro modelo. Então, a necessidade da gente adaptar as coisas e não cair nesse lugar que você está trazendo, Ari, eu acho que ela é mais mais necessária. Algumas pessoas traduzem isso como VUCA, como BANI. Eu não gosto muito do VUCA, do BANI, porque VUCA, para mim, se você olhar alguém que estava lá na Idade Média, ele vai falar para ti que estava no VUCA. Se você olhar alguém que estava no meio da Primeira Guerra Mundial, ele vai falar que estava lá no BANI. Então, para mim, eu gosto de ter mais esse olhar. Eu acho que a quantidade de conexões humanas aumentou, e aí conecta de novo o que você falou lá atrás. E aumenta a complexidade sistêmica. Aumenta a complexidade sistêmica. Então, você tinha lá atrás um rei que mandava, então tudo partia dele. De repente, você vai para o modelo industrial, onde você já tem os gestores e outras pessoas tomando decisão. Aí você vem para um modelo agora, onde está na internet ali, que um Twitter ali de um presidente cria uma guerra. As pessoas dando like ou não dando like, movimentam aqui, movimentam ali. Você tem uma complexidade sistêmica diferente. Esta complexidade sistêmica diferente faz com que a gente tenha que se adaptar com mais frequência. Então,
eu acho que tem uma relação com isso, assim. Então, aí cai no que você falou, comunicação, né? Conecta de novo lá atrás com uma coisa que você trouxe. E aí o sense making eu acho que ajuda a entender muito isso. Mas você pode usar essa coisa de comunicação em outros lugares, né? Eu gosto muito dessa coisa de visão sistêmica, eu gosto muito de desenhar value stream, né? Pegar ali. Então, eu tenho trabalhado muito com RH por conta dessa coisa de falta de mão de obra, então as empresas têm perdido muito desenvolvedor sênior ali, por exemplo, dificuldade de contratar novos. Eu tenho trabalhado em alguns lugares assim, e como é que você consegue trazer mudança nisso? Mudando a conversa. Você tem que mudar o diálogo que está acontecendo, né? Então, retenção, poxa, o que está acontecendo na jornada desta pessoa que não está legal? Você tem que trazer essas diferentes pessoas, você tem que trazer o júnior, o pleno, o sênior, você tem que trazer o gestor, você tem que trazer o diretor para uma mesma mesa e conversar todo mundo junto. Você está mudando conversa. Value stream, contratação não é algo do RH, contratação é algo sistêmico. O gestor demanda a vaga, dependendo da empresa, o financeiro vai aprovar se tem orçamento ou não. Aí você vai lá buscar pessoas no mercado, aí você faz uma entrevista de RH, uma entrevista volta para o gestor, aí tem o onboard. Isso aqui tudo é um sistema. Como é que a gente otimiza isso? Como é que a gente melhora sistema isso, de contratação da empresa, né, Leandro? Isso, exatamente. E aí, o RH é uma pequena parcela dele ali, né? Exatamente, é isso aí. Quando você começa a ter essa visão sistêmica e você começa a ajustar esse diálogo, ajustar essa conversa, isso começa a trazer um resultado diferente. Você tem que trazer provocações, até um certo desconforto dentro desse lugar, né? A hora que você põe todo mundo para olhar isso junto, gera desconforto naturalmente, né? É o diretor ouvinador do júnior, é o júnior entendendo um ponto de vista diferente lá do gestor, e por aí vai, é o sênior, não sei o quê. Então, eu adoro no meio de trabalho quando eu ouço a diretora de RH depois de uma fala do júnior, cara, eu não imaginava que você vivia isso. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente está começando a derrubar paredes, derrubar silos de forma efetiva e está começando a entender isso de uma outra forma, mudando diálogos, né? Mudando conversas, introduzindo ali uma nova forma de pensar e agir em relação a tudo isso, respeitando o mindset de todo mundo, respeitando a jornada de todo mundo, respeitando o talento de cada um, né? E aí, com certeza, com os talentos você potencializa, né, Ari? O tempo, né, Leandro, de cada um também. O tempo de cada um, é isso. E assim, é muito interessante, cara, isso que você está falando, porque até pessoas... existem consultorias bem intencionadas, tá? Assim, não vou citar nome, mas que eu vi com sistemas de trabalho que não funcionam, muito por ser imposto. Ele assume que, de novo, né, ele usa o mindset de eficiência, ele assume que aquilo é a coisa certa a se fazer, que são as melhores práticas, que funcionaram em outros contextos, aí empurram goela abaixo, as pessoas fazem sem saber por que estão fazendo aquilo, né? E aí você tem até uma boa ideia, você está até com a base de complexidade, pensamento sistêmico, ali nos boards, nos fluxos de trabalho, nas métricas, etc., tá? Mas você está empurrando nas pessoas, sabe? Você não as ouviu, você não as deixou participar do processo de construção da gestão, ou do aprendizado, ou da forma de trabalho. Então, elas não se sentem parte. E aí, quando você empurra, e aí eu vejo que tem sido, eu não sei, né, você pode falar também, né, mas o maior dor que eu tenho visto, as pessoas não saberem o porquê elas estão fazendo aquilo. Ou a organização, às vezes, ela não se preocupar em dizer o porquê. E aí as pessoas entram muito no piloto automático. E nós que somos profissionais de gestão do conhecimento, cara, a gente precisa entender de negócio. A gente precisa entender o end-to-end da empresa, a gente precisa entender onde o nosso trabalho impacta o do próximo que a gente fornece, e a gente precisa criar condições para receber bem de quem vai nos entregar também. A gente precisa ter esse lance que você colocou, de mapear a cadeia de valor, Leandro, é extremamente importante, mas eu tenho visto gente mapear a cadeia de valor e continuar olhando para a caixinha. E a ideia de você mapear a cadeia de valor, entender como as áreas se relacionam, se comportam, os impactos, os tempos, é justamente das pessoas interagirem mais, colaborarem mais dentro dessa cadeia, não é? E saírem das suas caixinhas e passarem a contribuir com a caixinha um dos outros.
né? Então, para isso, as pessoas vão ter que confiar mais umas nas outras. E para isso, eu tenho apostado, cara, que a gente tem que criar alguns mecanismos focados em aproximar áreas, em aproximar pessoas, em engajar, em elas entenderem o porquê daquilo e dar voz também para elas, dizer assim, o que você sugeriria para mudar? Sabe? E trazer elas para o debate, fazer elas se sentirem parte, ao invés de só impor. Eu tenho feito uma dinâmica simples com times, que é essa dinâmica aqui do Anjo, tá? Assim, os meninos aí que foram meus alunos aí, a gente fez algumas, né? O Raul ainda vai fazer aí, tá? Eu tô vendo aí. Mas assim, ó, eu coloco assim, Leandro, ó, imagina que uma vez você construiu o teu mapa mental lá, e como eu falei, gente, não é só, eu dei um exemplo das 4 perguntas lá, mas é você trazer coisas relevantes, sabe? Assim, cara, minhas principais competências são o que eu mais gosto de fazer, o que eu gostaria de aprender, o que não me deixa bem. E isso também tem que ser um mapa orgânico, certo? Você não fez e congelou, não. Você vai incrementando à medida que você mesmo vai se lembrando e querendo compartilhar mais coisas com as pessoas que estão ao teu lado, para as pessoas terem visibilidade de quem é um ao outro. Só que antes de chegar no nível desse, eu gosto de criar um sistema que comece com uma dupla, porque aí é mais fácil. Então eu digo assim, olha, eu vou ser anjo do Leandro durante esse sprint, vamos dizer assim, ou essa quinzena de trabalho, né? Eu vou ser teu anjo. Então, o que é isso? O Leandro me fala tudo dele, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, as dificuldades que ele tem, os problemas, né, que ele está passando. Eu faço a mesma coisa, eu abro o meu coração, mas isso tem que ser uma relação de confiança. Então, quando eu explico isso, eu digo, busque a pessoa que você mais confia para vocês trabalharem junto 1 ou 2 semanas, não necessariamente trabalhar do lado, mas que vocês tenham momentos para um ajudar o outro a ser melhor, ou para um valorizar o outro, ou reconhecer o outro, né? Então, como que se faz isso, né? Então, olha só, o anjo é alguém que protege, se preocupa com o próximo, e para isso você precisa conhecer bem a pessoa e que haja uma relação de confiança mútua. Então, não é imposto. Então, geralmente, eu faço com alguém que está super afim, aí eu rodo, aí depois de 1 ou 2 semanas a gente fala tudo que um aprendeu com o outro, ou como um ajudou o outro a resolver problema, aí a galera, putz, eu queria experimentar isso. Aí eu deixo de forma orgânica eles experimentarem, tá? Então, a ideia, depois de um time, a gente propõe, vende bem a ideia, depois que roda uma vez, aí o time comprou, aí a gente faz assim, cara, durante o sprint, cada membro do time vai ter um anjo da própria equipe, e o papel do anjo vai ser criar as condições para que o seu protegido aprenda e faça melhor o seu trabalho. E aí eu faço o anjo mútuo. Se eu sou do Leandro, o Leandro é meu. Então você tem que ter empatia, relação de confiança, escuta ativa, se preocupar com os resultados dela e tentar ajudá-la a ter melhores resultados, fazer, quando possível, o trabalho em par, prestar atenção nos pontos fortes da pessoa e reforçá-lo. E assim, como eu falei, eu começo comigo e alguém que queira experimentar, eu convido pessoas que queiram também experimentar, com alguém que ela se sinta bem à vontade, não deve ser exposta, mas explicada, vendido benefício, e vou para essas pessoas para que experimentem. Ao final do ciclo de 2 semanas, pode ser 1, pode ser 3, isso aí, tá. Os anjos falam do que aprenderam nessa semana, fazem elogios, focam no positivo, sempre conectado aos resultados, a um esforço, a um aprendizado, a um sentimento e a um valor. Você não vai falar, o cara é muito bom porque ele me ajuda com a sua boa vontade. Não, você tem que trazer um fato real, um resultado, sabe? Porque senão fica fácil elogiar de graça. Você tem que conectar de fato. Aí você imagina, teu time tem 6 pessoas. Aí você faz eu com o Leandro, faz o Raul com a Renata, né? E vamos pegar só nós 4 para simplificar. Aí eu apresentei o Leandro me apresentou, né? A gente reforçou os problemas que a gente resolveu junto. Aí a Renata olha e diz assim: poxa, me interessei em trabalhar com o Leandro ou com o Ari. Ari, eu posso ser teu anjo agora e você ser meu? Posso. Aí o Raul, Leandro, posso ser seu? Aí trocou, entendeu?
Agora, imagina quando todo mundo passar por todo mundo. Aí, as pessoas começaram a se entender melhor. Aí você começou, talvez, a poder fazer uma avaliação 360, trazer um conhecimento, já entendendo mais as diferenças, porque você começou a preparar o terreno. Então, estou falando isso primeiro a nível de time, mas a gente já fez esse trabalho, por incrível que pareça, com o board de executivo. No começo eles ficaram assim, eu quero só um para experimentar. 2, né, para experimentarem. Os early adopters ali, né? Os early adopters, né? Então, é um bom ponto de você identificar também quem são as pessoas que querem. E aí, você, putz, eu descobri coisa com ele que eu não tinha visto da área dele, não sei o que, caramba, não tinha nem noção. E eu agi meio, nesse ponto, com esses caras, eu não deixei solto. Eu agi meio como facilitador, marcando alguns pontos ali diário, dando algumas atividades para eles fazerem juntos, para eles buscarem, né, para eles aprenderem juntos. Então, olha só, quando a gente fez isso no nível de uma camada sistêmica, né, mais de tomada de decisão, mais do topo, de mais poder de influência sistêmica, teve um efeito maior também sobre o sistema. E aí, então, de novo, sabe o que eu acho legal, Ari? Porque você está mudando a conversa, né? Sim. Você está mudando o diálogo e tudo mais, né? A coisa da empatia, tem umas palavras assim que vão para a moda, e aí eu começo a ficar incomodado com elas, né? Quando as pessoas olham para você, tem que ter empatia. Eu falo, o que tem de empático em tem que ter? Né? Já eu empurro, assim, me incomoda um pouco. E eu acho que normalmente o que a gente tem é simpatia, né? Eu acho que a hora que a gente começa a quebrar esses silos, pensar em value stream, a hora que a gente começa a colocar pessoas diferentes para sentarem e conversarem, fica mais fácil entender o ponto de vista do outro. E a partir desse momento, eu acho que talvez, em algumas situações, a gente consiga ter empatia, né? Em outros, a gente não vai conseguir se colocar naquele lugar, né? Eu gosto de exagerar para explicar, mas eu nunca fui sequestrado e fiquei preso num cativeiro. Eu tenho simpatia pela dor do cara, mas falar que eu entendo a dor do cara é muito doido, assim, né? Eu acho que as palavras às vezes são usadas de uma maneira um pouquinho erradas, mas assim, a empatia tem um poder, mas é muito difícil chegar lá, né? A gente passa muito por simpatia e confunde isso. A Carla levantou a mão. Carla, pode abrir seu microfone, se você quiser abrir sua câmera ou só o microfone, fique à vontade. Antes, eu só queria ler duas coisas aqui. Ó. A Renata ficou empolgada com a ideia do anjo aqui. Ela quer um anjo aí para trabalhar a ideia de melhoria contínua. Ó. Já está aí. Aí, slide, Renata, dá um print aí, ó, depois te manda o material, aí vende a ideia para alguém, experimenta até em casa, ó. Você pode fazer, né, com marido e esposa, né, isso. Aí você vê os benefícios também de um tentar ajudar o outro. Às vezes a gente fica muito preso no nosso modelo mental. Isso aqui é uma dinâmica sistêmica. Até pensando numa linha de Peter Senge, você está entrando numa linha de compartilhamento de modelo mental sem julgamento para buscar um aprendizado, para ser mais assertivo nas suas escolhas e também, por não, né? Ser mais feliz. Tá mudando o Iago fez um puta comentário bacana. Só rapidinho aqui, Carla, aí você já fala, porque eles postaram na frente ali. Achei muito bacana quando você trouxe o assunto do Kurt Lewin, né? Que é o comportamento é uma função ali da personalidade da pessoa e ambiente que ela está, né? Eu adoro essa fórmula, de vez ou outra eu estou citando ela, a gente consegue mexer no ambiente, né? No sentido de entender as dinâmicas das organizações. Então, entender o contexto, olha como é que é importante entender o contexto e não ficar reclamando de mindset, né? Se eu pudesse sugerir leitura adicional, ele está sugerindo aqui o Husserl. Acredito que a psicologia deveria ser mais intrínseca nos profissionais. Eu acho que sim, faz sentido. Renata, Carla, quer abrir seu microfone? Eu não vou conseguir abrir a câmera. Muito bom te rever, Ari, você postou lá no grupo da FIAP, né? Muito legal ter conseguido entrar aqui para falar sobre esse assunto. Eu achei muito interessante, Leandro, você ter colocado essa questão de empatia, porque as pessoas falam muito, eu tenho empatia, eu me coloco no seu lugar, não tem como. Porque o que cada pessoa é um ser individual e não tem como você se
solidarizar, né? Não sei se nem se eu falei corretamente, mas é saber o que a pessoa está passando e as pessoas falam com autoridade. Eu sei o que você está passando. Tem como você estar ali, você sentir. Enfim, é exatamente os termos que você usou, Leandro. Simpatia, né? Eu gosto muito da palavra Simpatia. simpatia, né? Exatamente. E as pessoas usam isso com arrogância, né? E as pessoas que estão lá passando por determinada situação, até no trabalho, e as pessoas acabam se fechando para determinadas situações de trabalho mesmo, enfim. E é muito, muito bem colocado. Eu queria colocar esse ponto, porque isso acontece muito dentro da empresa. Legal, cara. Eu concordo com a Carla também, e assim, né? Nós, mesmo que a gente faça esse lance do anjo e você entenda e a pessoa fale, existe uma coisa que não dá, a experimentação, ela é individual, ela é única, ela é de cada um. E a gente tem que assumir isso, né? Isso de você dizer, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Cara, isso é a maior furada que eu já vi, assim, sabe? Porque pode ser que o que seja bom para mim, para você odeie, entendeu? Então, faça para os outros o que eles gostariam que realmente fizessem para ele. Como a gente não quer atividade, é legal a gente perguntar, é legal a gente ter uma escutativa, é legal a gente ouvir, e vai, assim, aprendendo fazendo, mas a gente não chega lá, você nunca vai ter empatia plena, né? Você pode buscar o caminho de ser empático. Assim porque são culturas diferenciadas, são experiências que você passou em empresas, não tem como ser igual. É isso aí. O Arthur está aqui, o Arthur conhece aqui um modelo que a gente criou aqui, que é o Lean Business Opportunity, ele já rodou algumas vezes. Aí, Arthur, se você quiser até abrir o microfone, no LBO, assim, ganha... Quando a gente roda LBO, que tem mais de uma pessoa ali, tem pessoas diferentes rodando, você ganha um potencial ali dentro de entendimento muito grande, diferente de quando você roda sozinho. Quando você roda sozinho, te ajuda a organizar as ideias ali, te ajuda a chegar em determinado lugar. A hora que você começa a envolver pessoas diferentes dentro daquele processo, dá uma potencializada gigante naquilo. E as pessoas se alinham, as pessoas começam a ter a tal empatia de uma outra forma, as pessoas entendem aquilo, porque aquilo está acontecendo. Em Velo Stream você tem a mesma coisa. Diga, Arthur. Bom, primeiro, boa tarde aí. Boa tarde. Muito bom estar aproveitando esse finalzinho de sexta-feira aqui com vocês. Sempre uma conversa ótima. Entrei aqui para... sempre, eu ia falar reciclar, mas não considero uma reciclagem, porque a gente sempre aprende algo a mais e consegue correlacionar com a nossa arena, né? Com a realidade nossa do dia a dia, né? Que é sempre aquele bicho maluco, né? É engraçado, realmente não existe receita. Poxa, aí no LBO, Leandro, eu tô variando as aplicações aqui de um jeito super divertido agora. Percebi que eu acabo, às vezes, até enviesando de alguma forma as pessoas ali quando eu envolvo outros, mas para mim já ficou claro que esse é um ponto determinante, tá? Na execução, por exemplo, desse tipo de ferramenta. Porque é algo impressionante como você não tem a visão de um todo sempre. Né? E emerge geralmente daquela pessoa que está ali naquele cantinho escondido, opinando quase nada, de repente vem aquela pincelada que, pum, e abre os horizontes, né? Então, eu estou amadurecendo muito essa habilidade de reunir sempre os envolvidos naquela ideia, naquela hipótese, naquele produto que está sendo criado, porque por mais que a gente tente cercar todos os aspectos ali do desenvolvimento, da hipótese que você está validando, enfim, nunca é 100%. Mas quando você envolve, você coloca ali os envolvidos, que são de diferentes áreas, que pensam extremamente diferentes uns dos outros, e aí faço um link aqui com a nossa empresa, né? Nós somos uma empresa, assim, numa estrutura super lean, nós somos 5 sócios, 5 skills diferentes, e os 5 se complementam, né? Então, assim, a demanda que está para um tem que acontecer, porque senão o outro também não consegue sair do outro lado, né? Então, indo nessa linha,
faço esse paralelo. O quanto é importante ter pessoas de conhecimentos diferentes, de áreas diferentes ali participando. Porque sempre vai acontecer, cara, assim, comigo foi 100% dos casos, tá? Sempre vem uma opinião ou um apontamento que, às vezes, reflete num nível de você reestruturar tudo que está acontecendo ali naquele momento, tá? E aí, deixa eu conectar com a fala do Ari aqui. Ali nós estamos falando de uma outra palavra que é muito usada, e de novo, eu acho que usada de forma errada, o pessoal fala muito de empoderamento hoje em dia, e aqui vem do inglês do empowerment, que o empowerment não é dar poder, o empowerment é dar confiança, né? A hora que o Arthur, que você está fazendo isso, você está fazendo esse empowerment para essa pessoa. Você está trazendo os talentos dela e tudo mais à tona, e aí volta no que a Ari falou, a gente está aproveitando melhor os talentos de cada um, sabe? Só um ponto que eu queria Perfeito. até perguntar para o Arthur aí, mas acho que faz total sentido. Vocês tocaram num ponto aí de influência, tá? Você pode ter o melhor framework, você pode ter a melhor das ideias, mas eu vejo que já faz muita diferença quando você tem uma pessoa com talento de influência para vender aquela ideia, sabe? Para conectar. Deixar as pessoas certas, nos locais certos, para fazer a coisa certa, isso aí é fantástico, certo? Quando a gente monta uma estratégia de transformação organizacional, eu já trabalhei bastante com equipes, né, de transformação, a gente identificava em que cada um era melhor. E disse assim, cara, aqui é você tem um alto poder de conhecimento, aqui eu estruturei todo o racional para você, tinha um cara que era muito mais analítico, mas ele não era bom e vendeu. Aí o cara botava na minha mão, tipo assim, aí eu, putz, né, e conectava com os fatos reais. Então, a importância não é... As pessoas às vezes marginalizam a palavra persuasão, né? Mas ela tem que existir para o bem, né? Quando você sabe, de fato, explicar o porquê das coisas, a razão das coisas, de forma que as pessoas se engajem e queiram fazer aquilo. Não adianta, tem gente que não vai conseguir, e que você não pode exigir dessa pessoa que ela seja esse cara de ficar tocando bumbo lá. Então, é interessante dentro de uma equipe, até de uma sociedade, cada um identificar o que cada um faz de melhor, né, para poder cada um fazer mais daquilo que ele faz de melhor. As oportunidades de resultado, elas aparecem, né, muito mais, pelo menos nos contextos que eu tenho trabalhado nesse ponto. Tá? Não sei se com você também, Arthur, você vê isso, né? Mas eu já vi muitas ideias legais, a gente botou alguém que tinha problema de comunicação, ou tinha uma comunicação muito agressiva, e matou ali a iniciativa, as pessoas já não queriam mais ouvir. Então, essa é a importância, sabe, da gente reconhecer os talentos. E o que você falou de empoderamento, Leandro, eu acho muito legal, porque, assim, se empoderar é confiança não é algo da noite para o dia. Você tem que demonstrar, inclusive, competência e resultado para que a pessoa te dê aquela responsabilidade. Porque quando você empodera alguém que não é capaz de realizar, ela vai se frustrar, ela não vai conseguir, vai dar errado, ela pode até querer, mas cabe a você ter uma visão do todo para deixar claro, às vezes, por que você está empoderando, por que você acredita, ressaltando as competências que aquela pessoa tem, né, até passando a confiança também para ela, né? Porque, assim, às vezes, o cara não está pronto. Você precisa treinar, habilitar as competências das pessoas. E soltando a corda devagarzinho, né? Esse é um bom ponto, né? Para se ter agilidade de negócio, a gente precisa habilitar as competências organizacionais para depois delegar. E aí, quando a gente está falando de negócio, eu acho muito importante correlacionar isso com o negócio, certo? Eu acho que a gente tem que estar sempre levando isso. O Arthur lembra lá no começo quanto que eu pegava no pé dele, e aí, meu amigo, como é que você vai ajudar a trazer dinheiro, né? Claro que não é só dinheiro, tem outras coisas que a gente pode estar buscando ali dentro do negócio, mas eu acho que é essa coisa do business, né? Se a gente está falando de agilidade nos negócios, a gente tem que falar de negócio, tá? Então, eu acho que é muito importante essa parte. A Letícia está falando aqui que ela acredita que em determinadas situações é possível ter empatia, mas isso acontece quando nós já passamos por uma situação parecida.
Agora, quando a gente nunca viveu determinada situação, concordo com o Leandro que fica difícil. Letícia, na verdade, eu falei Letícia, perdão, Letícia Botelho. Você sabe que meu pai, eu era adolescente, né? Aquela coisa de adolescente, pô, pai, que chato, não sei o quê. E meu pai me falava uma coisa: você só vai entender o meu lugar o dia que você for pai. E quando meu filho nasceu, meu pai não estava mais aqui, mas de lá para cá, várias vezes, assim, me caem muitas fichas, assim, eu falo, poxa, pai, você tinha razão. Eu falo para minha esposa, ele deve estar lá em cima rolando de rir de mim em algumas situações lá, tirando muito sarro. É isso, cara, a gente precisa viver. A hora que a gente está aí todo mundo para conversar junto, ajuda muito nessa coisa da gente poder entender, né? Acho maravilhoso a hora que eu vejo uma diretora de RH olhando para um cara que é júnior e falando, cara, não imaginava que você vivia isso. Isso é de um potencial gigante, assim, né? Quando a gente compartilha mais uns com os outros, a gente caminha mais nesse sentido da empatia também, né? E tem esse lance de viver, eu acho que aí você chega mais próximo, né? De compreender, de se colocar no lugar das pessoas. Mas mesmo assim, a minha experiência de ser pai é diferente da experiência do Leandro de ser pai. Com certeza, com certeza. Então, assim, existe uma tendência que você ameniza e você se aproxima mais de tribos, né, de comportamentos tribais ali, até por ter vivenciado as mesmas coisas, mas existe ainda o lance da individualidade única de cada um. Tem sim. Diga, Arthur. Esse lance da empatia, ele tem um outro ponto extremo. Eu gosto de citar as merdas que eu encontro na minha jornada, tá? Porque é dos erros que a gente sai, né? Dos problemas que a gente vem enfrentando, que a gente vai melhorando. Mas eu tenho um imã de atrair, assim, sempre pessoas que vêm com aquela lista de todas as certificações que ela tem, né? Impressionante o imã que eu tenho para essas pessoas. Recentemente eu estava ali, né, numa jornada com um cliente novo, entendendo como usar a nossa inteligência artificial no processo dele. E aí, pô, os caras, Arthur, essa aqui é a pessoa responsável, esse aqui é seu ponto focal, e ele está muito bem preparado, porque foi ele que fez toda a transformação digital do nosso negócio. Eu falei, pô, esse é o cara para me conversar mesmo, né? E aí, assim, aqueles 5 minutos para o cara explicar todas as certificações dele, né? Eu sou KPM, não sei o quê, falou todas. Eu falei, não, legal. E quando a gente foi fazer o primeiro exercício de entender exatamente a dor, qual é o problema que nós íamos resolver ali, ele não deixava ninguém falar, cara. Ele era o dono de todas as informações. E, assim, de uma forma muito explícita, o apaixonado por tudo que estava rolando ali, né? Então, pô, mas e aqui, né? Eu sempre naqueles tons provocativos, pô, mas e aqui? Por que tá fazendo isso? Por que subiram dessa forma? Por que é isso no processo? E ele sempre com uma resposta ali na ponta da língua. E eu tentei, de alguma forma, influenciar para trazer mais pessoas, mas ali naquele momento era ele quem pilotava dentro do cliente toda a situação, né? Então eu tive que ir meio que deixando acontecer, e aí chegamos para os finalmente. E na hora que eu apresentei, mostrei o resultado da nossa inteligência artificial ali, numas amostras que nós coletamos, mostramos o potencial do resultado, e no final eu pego e falo assim, mas esse não é o momento para a gente juntar com vocês. Cara, como assim não, Arthur? Olha o que você está mostrando. Olha que resultado excelente. Olha aí. Vocês ainda não estão prontos para consumir a nossa solução. A gente vai se encontrar num momento um pouco mais à frente aqui do seu processo, mas não agora. Cara, mas como assim? Eu não estou entendendo. E aí, Leandro, eu tive que fazer um negócio que eu procuro me policiar muito, mas, assim, diante do tipo de profissional que estava ali comigo, né, a personalidade daquela pessoa, eu não encontrei uma outra saída ali. E aí eu tive que ser, assim, muito radical, talvez, ali naquela hora. Mas eu falei assim para ele, vocês vieram nos procurando uma inteligência artificial que tivesse um nível altíssimo de acurácia, né? Sim, Arthur, tinha que ser acima de 90%. Eu falei, aí eu expliquei muito bem para vocês que isso é sempre uma construção. E vocês compreenderam. Sim, compreendemos. Se a minha inteligência artificial acertar 100% dos casos que você está mostrando aqui para nós, o que você vai fazer com ela amanhã? Com o meu resultado? E aí veio o silêncio. Ninguém sabia o que fazer. Eu falei, então vocês estão querendo contratar o meu serviço e vocês nem sabem ainda o que fazer com ele. Toda essa volta para mostrar os problemas que eles estavam no processo, acreditando que tinham feito uma transformação digital,
realmente eles eliminaram muito papel e digitalizaram parte do processo, mas eles usaram tantas ferramentas prontas, tantas coisas prontas, códigos prontos, APIs prontas, que a forma com que o processo estava desenhado e ali funcionando, não tinha mais oportunidade nenhuma de chegar um novo fornecimento de solução ali no meio do processo. Porque assim, a complexidade de integração era tão absurda que foi construído numa ideia ótima, talvez, mas de um único apaixonado e de um único formador de opinião de todas as tomadas de decisão. E na hora que colocou isso a clara para todo mundo, vocês imaginam um choque, assim, eu estou falando de uma grande seguradora operando no Brasil, tá? Um choque emocional ali para todo mundo. E eu saí meio cabisbaixo, entendendo, caramba, cara, como é que eu não consegui fechar o negócio aqui, né? Mas pelo menos fui verdadeiro, ó, não adianta vocês plugarem comigo que eu não vou conseguir resolver nada nesse momento. Aí essa semana agora, 45 dias depois, o diretor de lá me chama e fala assim, Arthur, nós vamos querer fazer um processo em paralelo ao nosso, como você sugeriu. Não mexer em nada do que já está funcionando, e vamos fazer um ensaio, um experimento em paralelo. Agora eles entenderam o que era uma MVP, Leandro. Olha o tamanho da volta que eu tive que dar numa organização extremamente competente, mas que lá atrás, e aí eu fui saber um pouquinho mais da história, viu esse mundo ágil rolando para todo lado, marketing para curso disso, curso daquilo, você vai melhorar a capacidade do teu time, você vai resolver o problema da tua empresa. Eles foram lá e liberaram os funcionários buscar certificações e buscar treinamento, e aí, meu amigo, eu encontrei uma galera com uma cabeça poluída. Leandro do céu, Ari. Então, isso tudo, os treinamentos, eles são válidos e são importantes. Sim. Mas o foco tem que estar em resolver o problema que existe lá e não implantar o que foi ensinado no treinamento, né? E cai naquela situação das caixinhas. Usar aquilo como um meio, no máximo, para fazer a implantação. Né? Sabe que eu lembrei, quando o Arthur falando aí, cara, eu lembrei da lei de Cohen, né? Ele diz assim que as estruturas dos sistemas de software são o espelho das estruturas das organizações que o desenvolvem. Então, o cara da cabeça fechada, ele desenvolveu ali um monolítico ali que não é nada e estava lá dentro. Né? É isso aí. Para quem não sabe, o Arthur ele tem essa carinha aí de que tem uns 60, mas na verdade ele tem uns 200 anos já de seguradora. Ele conhece seguradora de ponta cabeça, assim. É um profissional aí que está há muitos anos olhando da base, né? Desde a oficina dentro das concessionárias até dentro das seguradoras, né? O processo do cara que limpava a peça ali. O Arthur viveu de agora tudo. Agora faço tudo acontecer automatizado agora. Mais ou menos, é isso aí. Baita engenheiro aí. É outro ponto, né? O que o Arthur falou aí do lance da inteligência, né? Da automação. Então, você falou aí da inteligência artificial. E é aquele mesmo lance, né? Conectando aí com a Business Agility, né? Você pode ter a melhor inteligência artificial do mundo, né? Você só vai ser eficiente, você consegue automatizar então, a inteligência. Você começou a falar, eu lembrei do Kinevin, né? Lembra que o Claro ali, a automação é o extremo do Claro ali, certo? E o Claro está conectado ali com o caos, né? Se você automatizar errado, o que me parece que o Arthur está trazendo é que tinham erros ali, engessaram erros ali, você pode cair no caos, né? E você vai cair de forma muito eficiente no caos, assim, né? Porque a tua automação vai te levar com eficiência para dentro do caos, né? Então, e aí, automatizar é um lugar que a gente tem que chegar para ganhar escala e tudo mais, mas é um lugar que a gente tem que tomar cuidado. É uma escalada chegar até lá, né? Essa que é a mais pura realidade. Precisa de muita energia e muito tempo, né? Se a gente olha para uma indústria automóvel e vê aqueles robôs soldando coisas no carro, a gente tem que lembrar que são 150 anos de experiência em indústria automobilística para chegar naquele lugar, né? Não foi 2 anos atrás alguém... Olha, se a gente colocar 4 rodas e um motor, a gente tem um negócio chamado carro. Puta, e aí, 2 minutos depois, tinha alguém com... Mas olha que loucura que eu vou te falar. Eu me apoiei no Kinevin em algum momento dentro desse cliente, tá? E quando eu falei da situação de caos que ele estava, mas ainda não estava sentindo, ele falou, não, nós não estamos no caos. Nós não estamos porque a operação tem um SLA muito alto ainda, mas olha como está rodando, está funcionando. Aí, olha o que o Arthur apronta com esses caras. Quanto que você cresceu nos últimos 90 dias?
que você disse para mim que teve uma rampa nos últimos 90 dias maravilhosa. Porto, nós crescemos aqui 18% do negócio nos últimos 90 dias. Legal. Esse back-office aqui é o mesmo dos últimos 90 dias? Não, nós aumentamos em 130% o time. Eu falei, meu amigo, se você tiver que dobrar de tamanho agora, e dobrar de novo, e dobrar de novo, e dobrar de novo, você vai precisar de um prédio para colocar toda essa gente dentro. Aí nós estamos falando de business agility aí, tá vendo, Ari? Aí nós estamos falando de negócio, Arthur, né, cara? Eu falei, olha a quantidade de pessoas, meu amigo, aqui. E olha assim, ó, o raciocínio que eu tive, vê se você concorda, né? Quando você fala em business agility, até olhando dentro do Kineve, você passa por todos os domínios, né? Mas toda a parte de eficiência, de automação, ela tá ali, no claro, né? No complicado, na inteligência artificial, você pode automatizar, mas a tua escolha, né? A tua tomada de decisão, ela vai lá no complexo. É isso daí. Ó, passou rápido, Ari. Já são 1h30 que nós estamos juntos aqui. Queria agradecer muito todo mundo que participou. Espero ter feito aí diferença, ter inspirado vocês aí para o próximo mês, que a nossa ideia é essa, ter uma conversa aqui que inspire e traga insights aí para a nova jornada que a gente vai viver, para esse novo ciclo. E para fechar, Ari, conclui para a gente aí. Não, é só agradecer, Leandro, né, o convite, assim, um bate-papo muito, muito bacana, né, as contribuições aí de todo mundo, né, Arthur, Bruna, né, Carla, né, todo mundo que participou aí, Iago, né, também aprendi pra caramba hoje com vocês, e sempre é assim, né, cara, na verdade a gente não vem aqui para ensinar, a gente vem aqui para trocar experiências, para aprender uns com os outros, né, então eu espero ampliar essa rede aí, quem quiser se conectar comigo, trocar ideia, né, entender melhor como é que a gente faz nos detalhes, não dá para a gente falar aqui, né, nas minúcias, né, mas aí procura que a gente fala, e Leandro, conta comigo aí sempre, né, você tem minha admiração aí como profissional, como pessoa, e não é porque eu estou aqui. Então, conta comigo aí sempre que precisar aí para a gente poder contribuir. Espero nos próximos eu vou vir aqui também para estar no meio da galera aí, trocar umas ideias aí também. Maravilha, muito bem. O Ibson, que está sempre aqui com a gente também, hoje estava quietinho, o Ibson sempre falante, hoje ele estava quietinho. Tá. Volta os slides para trás aí só para mim, Ari. Eu queria só falar uma coisa muito doida. Ó. Não, volta, desce. Aí, para aí. Tá vendo esse flow aí, ó? Tá vendo? Ó, achar esse lugar aí, achar esse flow, é esse flow aqui, ó. E o Inove é de inovação, de inovar, de renovar. O nome da empresa tem a ver com esse flow aí, Titio Alisson nos influenciando. Conversas significativas é uma coisa que ele fazia, lembra? Lá no I, coisa e tal. Então, até em homenagem a esse trabalho dele também. Então, a gente se conheceu lá no Software Zen, para mim foi lá em 2015, foi 7, 8 anos atrás ali, 2014, eu não sei, foi um lugar de muita mudança para mim, assim, conheci pessoas muito bacanas, e é isso, obrigado, gente, prazerzão estar com vocês aqui, bom revê-los, até mais, Valeu, tchau.